Bem-vindos ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. E esse podcast é para vocês, engenheiros, arquitetos, síndicos e todo profissional ligado ao ramo da engenharia. E para hoje eu trouxe um tema super interessante para todos nós, que é a importância da inspeção predial especializada. E nada melhor para estar aqui comigo hoje, um especialista que é reconhecido aqui no nosso estado como executa bastante inspeção predial especializada. Eu trouxe aqui o Henrique Crespo, ele que é engenheiro civil e ele é dono da Crespo Construções. Seja bem-vindo, Henrique, ao Papo de Engenharia. Opa, Renata, eu que agradeço o convite para esse renomado podcast aí do Papo de Engenharia, que eu acho que consegue trazer os profissionais qualificados, né, para que cada um fale um pouquinho do trabalho, para que troque experiências. Eu acho que é isso aí, a importância de a gente estar fazendo esse network entre profissionais e fazer com que as pessoas também descubram outros profissionais que tem no mercado, o que cada um oferece, e aí sim consiga separar o joio do trigo, né? E aí vamos embora. É isso mesmo, Henrique. Esse podcast tem esse diferencial. Trago aqui meus colegas, meus parceiros, quem pode contribuir para essa área da engenharia. Isso é muito importante. E eu trago também, eu saio um pouquinho da caixa. Além da parte técnica, eu trago também assuntos que são relevantes para a gente, Henrique. Você vai ver aí no meu canal um episódio que eu gravei sobre como a gente atender bem o nosso cliente, Henrique. Perfeito. E eu vi assim, eu vi várias pessoas de diferentes segmentos na área de condomínios. Eu vi síndicos profissionais. Isso. Eu vi pessoas como a gente gerir o nosso tempo. Quero trazer aqui contadores ligados a essa área da engenharia. Porque eu acho que então, vale a pena. Vale a pena, né? E a gente tem que ser técnico, mas a gente também tem que se aprimorar em outras áreas também, né? Como liderança, como atendimento, como gerir o nosso tempo. Nosso dinheiro, né? Concordo 100%, né? Henrique, antes de a gente dar continuidade ao nosso podcast, eu quero convidar todos vocês para um evento que vai ter aqui no dia 19 de outubro no CREA, que é o Expat. Eu, como embaixadora da ADEPAT aqui em Alagoas, estou muito feliz com esse evento e eu quero convidar todos vocês para vivenciar um sábado inteiro com muita conexão ligado a essa área da engenharia civil e da patologia das construções. Network, palestras, enfim, vai ser um evento super legal, Henrique. E como vocês sabem, eu e Henrique, a gente é membro da ADEPAT. Perfeito, é um evento muito top, um evento que está sendo bastante esperado aí pela engenharia, né, e todos os síndicos principalmente. Eu acho que é um evento que principalmente o público-alvo tem que estar lá. Isso. Porque na verdade é um evento de engenharia, mas também a gente tem que envolver negócios. Então, o público de síndicos orgânicos, síndicos profissionais, administradores, engenheiros, arquitetos, vai ser um negócio bem legal. Vai ser uma troca de experiência muito boa. Então, coloque aí na agenda de vocês. 19 de outubro, é um sábado, no CREA. E, Henrique, vamos começar esse nosso bate-papo aqui falando sobre quem é Henrique Crespo e o que fez Henrique Crespo se especializar nessa área da inspeção predial especializada. Boa, vamos lá. Sou Henrique Crespo, né, como a própria mestre Renata falou, sou proprietário da Crespo Construções. Tá? Hoje a Crespo ela é uma construtora, onde tem duas vertentes, né, como eu sempre falo, eu divido bastante os setores da empresa. O setor de laudos e perícias, tá, onde a gente executa todos os laudos voltados para a norma de inspeção predial, a 16747. Aqui em Maceió tem uma lei que obriga, né, toda edificação a fazer sua inspeção, como várias outras capitais. Tá? Tem leis que obrigam. E tem o braço das obras. Né? Então a gente se especializou aí na parte de fachadas, principalmente. Tá? Mas a gente executa impermeabilização, recuperação estrutural, mas o nosso foco é a inspeção predial e esses três tipos de serviços na parte da construção civil. Que se juntam, né? Porque quando você gera um laudo conclusivo, um laudo com recomendações técnicas assertivas em cima de normas, né, e experiência, você consegue executar um serviço muito melhor. Tá? Então você consegue ter uma vida útil, né, proporcionar uma vida útil maior para a edificação. E aí, é isso aí. Esse é um pouquinho do Henrique Crespo. Do Henrique, né, Henrique? E da Crespo. Ô, Henrique, a gente sabe como é importante se fazer essas inspeções especializadas nos condomínios, né? As construções, elas têm a vida útil dela, dos sistemas dela. E ela precisa muito desse serviço, porque a gente vai identificar aquele problema antes que ele fique mais crítico
e a gente vai garantir mais desempenho. E sem falar da segurança, né, Henrique? Você falou aí das leis e a gente sabe que as normas foram instituídas e as leis por conta de acidentes que ocorrem, por faltas de essas inspeções especializadas, né? Então, eu queria que você falasse qual é a importância da inspeção especializada para as nossas construções. Isso é muito importante, é um tema que todos os condomínios, todas as edificações, não só residenciais, como comerciais, deveriam abraçar. Isso. Porque, na verdade, muitos veem como um custo, uma inspeção predial. Mas vocês têm que ver, a gente vê como investimento. E eu sempre cito a lei, mas o meu foco é na segurança. Você tem que mostrar o valor que uma inspeção predial tem para a segurança da edificação e para manutenabilidade. Então, só em manter uma edificação de 10 pavimentos, por exemplo, é muito caro. Imagine você deixar para fazer manutenções corretivas. Então, a inspeção predial, a norma A 16747, que é a BNT que rege a inspeção predial, ela diz que ela pode ser sensorial. O que é sensorial? Isso é muito importante para que todos os contratantes saibam que são contratantes condomínios, empresariais, saibam qual é a diferença, porque quando fala assim, eu faço inspeção predial, a primeira pergunta que eu tenho que perguntar é, ela é sensorial ou especializada? Porque quando você faz a sensorial, é aquela que onde você vê, o que você sente, o que você escuta. É boa? É. Mas você vai estar ali colocando informações que você somente está vendo. Quando você vai para especializada, inspeção predial especializada, você já utiliza de equipamentos e ensaios não destrutivos que você consegue mostrar o que olho nu não vê. Então imagine você com termografia, imagine você com drones, você imagine com pacometria, tá, com ensaio de arrancamento, entre outros equipamentos que você começa a aprofundar as avaliações e que, por sua vez, as recomendações técnicas serão muito mais assertivas. Então, você leva um valor agregado na sua inspeção predial. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa. Como contratar, como condomínio. Você está ofertando uma proposta sensorial ou especializada? Porque você começa a separar. Então, eu trouxe alguns equipamentos aqui para vocês verem que o investimento que tem que ser feito na engenharia para que você consiga mostrar algo a mais que o olho nu não vê. Então, a diferença de uma inspeção predial especializada para essa inspeção predial comum são os equipamentos. Perfeitamente, Isso. tá? São os ensaios não destrutivos que você coloca na sua inspeção e, através desses ensaios, você consegue mostrar o que o olho nu não vê. Então, a partir daí, você consegue ser muito mais assertivo na sua exatamente, na análise e nas recomendações técnicas. Quando você vai botar, você vai escrever, de acordo com a avaliação da termografia, assim, foi visto que aqui é um pilar. Dá muito mais segurança. Exato. Por um exemplo claro, se eu estou vendo uma fissura numa fachada, ela é vertical de cima a baixo, se eu não estou vendo nada, fissura vertical descendo na fachada. Se você faz uma avaliação termográfica da fachada, você consegue identificar os elementos estruturais, pilar, viga, e você consegue muito bem dizer, olha só, aqui a interface do pilar com a viga, do pilar com a alvenaria, desculpa. Olha a diferença, que você consegue ver nitidamente por variação de temperatura, né? Os elementos diferentes, o que é concreto, o que é alvenaria. Então, somente um ensaio dá isso. Quando você vai com pacômetro, você não está vendo, você não tem termografia, mas você vai com pacômetro, você consegue identificar os elementos estruturais na parte interna, o que tem ferro, o que não tem, para alvenaria, você, exato. Né? Você está vendo uma fissura a 45 graus abaixo de uma janela, que são vãos, tá? Nem sempre é pela ausência ou pela ineficiência da contraverga, mas você vai ver se tem. Tem contraverga aqui? Tem verga? Com pacômetro você consegue ver isso. Então você consegue aprofundar, e é quando você aprofunda e você entende do problema, você faz recomendações técnicas mais assertivas. Isso é que é a importância da inspeção especializada. Isso valoriza mais o laudo. Muito, muito. E o profissional que está aqui por trás com todos esses equipamentos e essas análises, ele tem que deixar claro para o cliente a importância da utilização desses equipamentos. Quando você deixa claro, aí sim você vai ter um valor agregado maior na sua proposta.
Ô Henrique, quais são os principais tipos de inspeções especializadas que você pratica? Olha, lá na empresa a gente tem, tem bastante coisa, mas vamos lá. Os principais que eu utilizo, eu sou termografista, né? Eu sou termografista certificado pela FLI, então eu venho usando termografia já há 8 anos e a gente vem evoluindo na termografia, então já fiz alguns cursos, dentre eles um dentro da FLI para certificar, tirar a certificação. Então a gente utiliza muito a termografia manual quanto a termografia por drone. Qual a importância? Qual a diferença? Você com a manual, além de você ter, a depender da câmera que você tem, você não consegue pegar áreas, tá, mais distantes, mais altas. Se você não tiver áreas que você consiga ter uma inclinação, por exemplo, para eu pegar a faixa da certificação, teria que estar no meio da rua. Eu vou parar o trânsito. Já com drone, não. Eu subo com o drone e eu pego ele na frente do problema. Então, a termografia a gente utiliza muito. Tá? A gente utiliza muito medição de umidade, que justamente são esses equipamentos que eu trouxe aqui alguns para você ver, são medidores, né? Tem aqui o MR277, o MR176 da FLI, são medidores de umidade. Aqui ela tem Esse aqui usa para quê, Henrique? Esse aí você tem dois equipamentos em um. Esse é o 277? Exato. Esse aí Conheço. ainda tem o higrômetro aqui, que é justamente essa pecinha aqui em cima que eu tiro porque na maleta não cabe. Então, você tem aí uma câmera termográfica com a resolução... Não, tem que encaixar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Isso. Então, você tem... Tira aqui, né? Essa é a proteção. Isso. Pronto. Isso aí chama higrômetro. Isso aqui. Então, você tem uma... Aí você tem uma câmera termográfica. Isso aqui serve para quê? Isso aqui você consegue medir algumas situações. Por exemplo... Você consegue medir a umidade relativa do ar. Você consegue medir o ponto de orvalho, entre outras medições que tem aí dentro, tá? Desse equipamento, como esse aqui também. Você tem um pad aqui atrás que você consegue medir a umidade da superfície, tá? E você consegue brincar muito com esse equipamento nas suas inspeções. Então, por exemplo, eu já identifiquei algumas manifestações patológicas através desse equipamento. Porque pelo ponto de orvalho, tá? Pela temperatura ambiente, os horários que pela alta umidade. Precisa utilizar esses a caso de áreas externas, Henrique? A termografia, sim. Essa aqui não. Essa daí não, porque a resolução dessa câmera ela é uma resolução para áreas próximas. Essa resolução é de 160 por 120. Você está falando da câmera termográfica dela. Da câmera termográfica. Então, você tem uma resolução baixa, boa, mas para áreas internas. Mas, quando você está fazendo termografia de fachada, tá, você não... É interessante essa pergunta. Por exemplo, é só comprar uma câmera e sair usando? Não. É só comprar um drone e sair usando? Não, você vai derrubar teu drone. Você vai comprar, provavelmente você vai derrubar. Porque você não vai saber pilotar. Primeiro, você tem que aprender a pilotar um drone normal. Depois você tem que aprender sobre termografia. Por isso você tem que estudar a teoria primeiro e correlacionar com a prática, a sua prática. Porque quando você pergunta, Henrique, qual é a melhor câmera? Eu vou dizer, para que você quer usar? Porque, tipo, se você estiver fazendo inspeções internas, essa aqui tá boa, tá ótima. Se você estiver fazendo inspeções externas, essa aqui já não vai te ajudar tanto. Tá? Então, se você estiver fazendo inspeções em sistemas elétricos, já é um outro tipo de avaliação. Então... Essa serve para sistema elétrico, não? Serve, tá? Serve porque você vai captar a temperatura, né? Nos elementos elétricos, como disjuntores, sobreaquecimento, essas coisas mais próximas, tá? Aí você tem que entender sobre FOV e FOV, que é o Field of View, são termos da termografia. Então, primeiro você entende até a teoria do negócio. Estuda, e aí você vai começar a abrir sua mente para o que você vai utilizar. Então, assim, a termografia é sensacional. Então, você tem a pacometria, que a gente tem também lá dos equipamentos, que você identifica elementos estruturais na parte interna da parede, da estrutura. A gente tem medição de umidade, como eu te falei agora. A gente tem... Mostra os drones. Aí você vê aqui, o drone, deixa eu ligar ele aqui, ó. Se a gente ligar ele aqui, ó. Tá, eu tenho... Vai botar ele para... Não, se eu botar aqui, ele vai bater na cabeça do operador ali, do Matheus. Então, mas ele ligando aqui, ele já me dá a... Aqui. Massa, então eu consigo ver. Olha lá o operador lá. Ó. Mostra aqui na câmera. Olha lá o operador ali, ó.
Isso ele está captando dessa câmera aqui, ó. Eita, o técnico ali. Entendeu? Então, assim, aqui você consegue ver, subir e avaliar fachadas, por exemplo. Então, assim, eu utilizo muito quando estou fazendo investigações de infiltrações em apartamentos que são da cobertura, porque eu estou fazendo teste de estanqueidade. Aí ele começa a percolar para a fachada, eu estou com o drone ali do lado, eu estou vendo antes e depois. Porque às vezes a câmera manual não chega lá em cima, então um prédio de 20 andares. Então, E também, às vezes, o drone não consegue em todos os lados da fachada, né? Exato. Também, né, Você tem que entender, como eu estava falando de carta solar. A carta solar você tem que saber onde é que o sol está entrando, onde o sol está saindo, entrando sombra, está esfriando. Por exemplo, eu adoro fazer termografia no período chuvoso. Porque aqui, como não chove todos os dias, o inverno todo, você consegue... A temperatura não é tão quente. Não, você consegue fazer um planejamento de voo quando, por exemplo, se chover hoje à noite. E aí amanhã de manhã eu já fico na expectativa se vai abrir o sol. Se abrir o sol, 7 horas da manhã, 8 horas eu já estou lá no prédio. Por quê? Eu vou pegar as áreas que estão com acúmulo de água, por falar em rejunte, fala em junta. Então, pela termografia você consegue ver. Tá. Então, você consegue ver por termografia desplacamento de revestimento. Então, tem vários cases lá no meu Instagram que o Instagram da empresa, ele é na prática mesmo, eu mostro mesmo, como vários outros, tem alguns profissionais no Brasil que mostram. É interessante para você não dar o tiro errado. Por exemplo, alguns equipamentos que eu já vi o pessoal vender é porque comprou pensando que ia ser fácil a utilização e não é. E aí o pessoal fica com o equipamento parado. Aí prefere vender pela metade do preço. Conheço quem faz isso. Eu conheço também. Então, assim, você tem que entender do equipamento. Então, é interessante. Então, a inspeção especializada é isso. É você poder entender melhor os sistemas construtivos da edificação e conseguir gerar recomendações Aí esse técnicas. aqui é o drone com termografia. Exato, é o drone com câmera normal, RGB e a Tudo termografia. aqui, é tudo embutido Tudo nele. embutido. Aqui são duas câmeras, uma aqui e uma aqui. Tá. E ali é Aqui, a termográfica. aqui é a câmera termográfica padrão, né? Normal. Certo. Tem essa e tem essa outra aqui também. Eu trouxe duas. Tu gosta de equipamento, né? Eu adoro porque faz a diferença nas nossas avaliações, faz a diferença na venda do produto e faz a diferença na entrega do produto. Então você entrega realmente o que o cliente está precisando. Entendi. Como assim, quando você faz, tem pessoas que começam a fazer inspeções prediais pensando somente no dinheiro, no que vai receber. Como eu estava falando com você antes, é receber a qualquer custo. Então joga o preço lá para baixo. E aí entrega um produto que não é satisfatório. E aí o cliente vai ver se é isso aqui. Eu chamo de book fotográfico. Se fosse para tirar foto, eu tirava. Porque se você sensorial, se você ir lá tirar um monte de foto e escrever o problema embaixo, você está fazendo book fotográfico que todo mundo pode fazer. Agora, quando você faz a avaliação do problema, você entende a causa raiz do problema e você gera recomendação técnica para aquele problema, pode ser sensacional. Então, nos nossos laudos, por exemplo, eu falo que são 3 pilares, né, dos nossos laudos. Problema, que é a manifestação patológica, causa raiz do problema e como resolver o problema. Então, quando você entrega isso num laudo, linkado à norma técnica, por que aconteceu, o que tem que ser feito, qualquer pessoa, qualquer leigo, o síndico pode ser doutor, médico, advogado, qualquer profissão, contador, ele vai entender, ele vai saber o que fazer. Montar um plano de manutenção em cima daquilo ali. Então é muito importante você... Eu tenho eu tenho muito prazer em entregar um trabalho dessa forma, que eu sei que eu estou ajudando. Então você está levando a questão da segurança, da edificação e ajudando perante a muitos que entregam books fotográficos, eu chamo de book fotográfico. Porque a inspeção predial ela é muito vendida como uma inspeção realmente sensorial. Exato. E ali no momento que você está fazendo aquela vistoria, você vai identificar quais são os maiores problemas e você recomenda, né, os especialistas. Né? Exato, porque assim, pode falar. Aí encomenda o especialista, por exemplo, você viu que tem algo relacionado naquele pilar, através de testes percussivos e através até do seu próprio filho, da sua própria experiência, você entende que ali tem algum problema. Por exemplo, quando não está tão exposto, quando está algo mais subjetivo, né? Mas aí a gente vai e faz as recomendações. Então, assim, você chegou com um grande diferencial, porque você já dá, nessa inspeção, você já faz, através dos seus equipamentos,
você já faz todo esse... A gente entrega um pouquinho a Já mais. entrega um pouco a mais. Porque no caso do sensorial, ele vai recomendar você, digamos. Exato. Aí, no caso, você já vai e já entrega entrega algo todo o mais problema. completo. E a outra coisa é que nós profissionais, tipo, eu dou maior valor para você, eu já falei outras vezes, que a gente tem que estar em constante busca de conhecimento. É. Tipo, lá quando estivemos em julho lá no terceiro ano na PAT, tá, você estava lá em cima do palco 3, 4 vezes, aí você pegando certificados de cursos que você vem evoluindo, você vem estudando. Falo, você é Renata. É. Então, tipo, eu, Henrique, eu faço a mesma coisa, eu busco estudar. A minha equipe, eu boto para estudar, porque a gente precisa evoluir. Eu sempre, é um jargão que a gente tem, evoluir a cada dia um pouquinho. Você evolua 1% todo dia. E a gente tem que fazer a nossa equipe evoluir também. Exato, né? porque não custa nada você... Quanto custa você comprar um litro de fenolftaleína? Cara, não custa. Você aspergir ali, ver se o concreto está contaminado. Você vê uma fissura, o concreto já está desplacando. Síndico, eu posso tirar esse pedacinho dessa pedra aqui, desse reboco? Não custa nada, mas as pessoas não querem ter trabalho. Ou melhor, alguns ou a grande maioria. Querem entregar o que a norma simplesmente diz. Sensorial e vamos ganhar dinheiro a qualquer custo. Não. Vai mostrando um diferencial. Saia da caixinha. Seja um ponto fora da curva. Porque tem mercado para todo mundo. Tem. E tem cliente para todo mundo. Né? Então, vamos lá. A gente atua com inspeções, por exemplo. Tem gente que vai preferir a Renata. Sim. Tem gente que vai preferir o Henrique. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Tem para todo. E também o Henrique, por maior que tenha a equipe, não consegue... Abraçar o mundo. Não. Né? A Renata, por maior que tenha a equipe, não consegue Hoje mesmo o cara chegou para mim, um síndico, e falou, Henrique, cara, tem um serviço que eu gostaria que você fizesse lá na Barra de São Miguel. Eu falei, meu amigo, eu teria maior interesse, mas eu tô com uma demanda tão grande aqui em Maceió, que se eu for para lá, eu vou desfalcar lá e aqui, com a minha equipe. Então, eu agradeço o convite. Então, você tem que saber também a hora de recuar. Porque se você tem profissionais que estão para lá. Querer tudo, né, Henrique? Aí eu falei assim, tem um amigo meu, fulano de ciclano, que tá com obra lá. Dá um toque para eles, para você fica mais fácil. Então, você não consegue, você não precisa abraçar o mundo, tem para todo mundo. Agora, o que eu vejo muito, Renata, é assim, o jogo do poder para a qualquer custo você ganhar. E não precisa ser assim. Você tem que evoluir, estudar, prestar serviço. Amanhã você está um pouquinho melhor. No outro dia você está um pouco melhor. E é assim que funciona. Então, a gente não comprou isso, tipo, eu não ganhei na Mega Sena, não. Não comprou ontem, não, né? Não, eu falei da história, minha história no IS, como é que chama no IS? Antes de começar aqui, eu comecei com um Caterpillar, um celular, que quando eu comprei em 2015, eu falei, cara, se eu não gostar disso, eu uso como celular. E você vai evoluindo, os anos vão passando e você tem que apostar. Uma coisa que muitos não fazem é apostar. Agora, quando você aposta no que você não conhece, é mais difícil. Mas se der certo, você já tem um diferencial. E aí você vai evoluindo. O lance é esse. É apostar no que ninguém faz. O Henrique, aí agora vê os Henrique com as placas. Tá sendo fácil. Olha como foi fácil pro Henrique. Não, é fácil. Se ele conseguiu, eu também consigo. E consegue. Agora, assim, é isso. Tipo, a gente não fala as derrotas, né? Só fala as vitórias. Então, tipo, a gente já sofreu, eu já sofri muito e continuo sofrendo para buscar evoluir. Porque, tipo, quem acorda 10 da manhã e para 3 horas da tarde, já acorda quebrado. Você já está falido. E principalmente, onde é que se faz inspeção predial? Em condomínios. Hoje, a maioria, em qualquer cidade. Então, foi até um podcast que eu fiz há umas 2 semanas atrás. Onde é que acontece as coisas em condomínios? À noite. Então, se você quiser trabalhar condomínio e você não quiser trabalhar, ir lá em assembleias à noite, pode sair. Você não vai entrar no mercado. Então, você tem que se doar muito para que você possa estudar, ir em reunião, executar. E tem muita coisa para você fazer. Ô Henrique, quais são os desafios mais comuns que você encontra quando está fazendo uma inspeção especializada? Os desafios, primeiro, é você conseguir fazer um planejamento, e esse planejamento ele se encaixa 100%. Por exemplo, eu faço um planejamento para amanhã, para fazer termografia de fachada, e eu tenho que estar envolvido o dia todo. Aí, amanhã está chovendo.
Aí eu já perdi minha programação, já tenho que encaixar outra situação. Mas aí, tipo, tá chovendo, é o que eu faço? Eu vou ficar em casa? Não. Eu vou pegar a termografia no subsolo pro pilotis, que não tá molhando, então eu vou estar ali trabalhando. Então, eu falo, o laudo, quanto mais informações técnicas estiverem lá, então você vai ver que o laudo é bem colorido, né? Porque assim, o pessoal gosta de ver ensaios que a grande maioria não faz. Então, você tipo, muita termografia, muita medição de umidade. Então, assim, esse é um desafio. O outro desafio é você concorrer com pessoas desleais. Isso existe no mercado, mas você sabe onde a capacidade que você tem, você sabe a capacidade dos demais e tem muita gente boa no mercado, tá? Aqui em Maceió. Mas tem uns também que só querem só dinheiro a qualquer custo. E isso aí a gente não pode se coligar com esse tipo de gente. Mas o desafio existe. O desafio maior é fechar negócio. Né? É vender o negócio. Porque a gente tem que ser vendedor, financeiro, engenheiro, pai, né? Tem um monte de coisa pra gente Esposo. ser. Esposa. Não é fácil, não. E tem tempo para cuidar do Henrique? Tenho. Meu tempo eu falo, ó, de 5 às 6 da tarde, eu não deixo de ir na academia. Henrique. Nem que eu vá nem para caminhar, eu vou. Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai ganhar dinheiro, mas lá na frente você vai gastar tudo de novo. E eu vejo que você é atleta, você, o Jaelson. A gente é ao contrário, é 5 da manhã. 5 da manhã é minha esposa. Minha esposa vai para academia às 5 da manhã e volta às 6h30. E aí eu fico com os meninos, e aí eu vou à tarde, no final das jornadas. Por que de 5 às 6? Porque eu tenho reunião quase todo dia de 7h30, assembleia, para discutir propostas, para concorrer com meus amigos profissionais. Então, assim, o mercado de condomínio é puxado, mas ele é gratificante. Ô Henrique, qual foi uma situação que você já vivenciou que foi bem difícil de você identificar? Rapaz, eu vou dizer a última agora. Foi conta. Semana retrasada. Porque não é fácil não, né? A gente vai dizer bem assim, vamos ser engenheiro diagnóstico, tem ali um problema. Não, rapaz, vai ali resolver. Tem problema que queima a nossa pestana, não tem? Mês passado, eu tive vários problemas, muitos assim, que a gente, graças a Deus, a gente vem com assertividade muito boa de encontrar os problemas. Mas esse, do mês passado, eu tinha tempo que meu coração não batia. Foi mesmo. E foi sobre o quê? Um condomínio, não vou precisar citar o nome, mas um condomínio aqui na Ponta Verde teve uma alteração abrupta de consumo de água. Ele gastava 3, 4 mil, foi para 12, 13 mil. E aí chamou fulano, ciclano, e ninguém foram buscando. Porque assim, até chegar no engenheiro, busca o encanador, faz tudo, e é isso aí. E aí condenaram um monte de coisa e faz. São as economias aí que não é boa, né? Condenaram a impermeabilização do reservatório inferior. Bem, resumo. A gente foi lá, a gente fechou, eu dei o valor, a gente fechou. Aí, e assim, como é uma avenida muito movimentada, outro equipamento que eu tenho também é o geofone. O geofone você precisa ter silêncio para você escutar e dizer, olha, é aqui. E aí eu gosto de fazer na madrugada. Vou nesses locais eu for depois de meia-noite. Aí ninguém sabe, né? Só disse que foi sorte. Mas meia-noite eu tô lá. Aí eu fui fazendo todos os testes. Apartamentos, reservatórios, e nada. Eu falei, cara, resumo. Eu encontrei o problema no sistema, na rede de incêndio. Lá não tem subsolo e a rede de incêndio é enterrada. Que corta todo. Eu fiz até um story, tá? Eu fiz um story e tem uma publicação no meu Instagram. Ele corta todo o pilotis. A tubulação. O problema está aqui. O geofone vai lá e me deu, é aqui. Aqui e aqui. Eu falei, não pode ter tanto furo assim. Eu falei, mas o problema é que tem que trocar toda a rede de incêndio. Aí todo mundo, não, eu vou quebrar o meu pilotis. Aí vem você se impor como engenheiro. Se eu estou dizendo que aqui é aqui, pode quebrar. Não. E você só com o geofone fez isso ou fez com os outros equipamentos? Eu usei todos os meus equipamentos. Eu usei termografia, eu usei medição de umidade, eu usei tudo. Inclusive o geofone. Porque, na verdade, quando eu eu fiz testes de estanqueidade, eu fiz um monte de testes. Eu fiquei 37 dias lá dentro. Todo dia. De manhãzinha, no final do dia. E à noite eu fui umas 4, 5 vezes na madrugada. Porque eu tinha que geofonar por setores. A gente tem que setorizar. É uma outra técnica que a gente utiliza. Então, a gente achou o vazamento no sistema de incêndio. 4 furos. Em uns 15 metros de tubulação. E aí você dizer bem assim, quando o incêndio vai ter que quebrar todo o seu pilotis na cerâmica, no porcelanato,
de ponta a ponta, porque é aqui. Então você tem que ter coragem. Tem. E a gente começou a quebrar de frente para trás. Foi você que executou? Não, eu falei, eu acompanhei a obra. Tá. E o cara começou a quebrar, eu nada, 1 metro, 2 metros. Eu falei, não, meu irmão, não pode. Não, você tem que confiar. Eu falo, tipo, eu tenho uns colegas, confie nos equipamentos. É. E confie Na sua intuição. confie nos equipamentos e seja claro. Se for ali, é ali. E quando chegou da metade para dentro, aí começou. Ai, você. Ai, meu Deus, eu não tenho mais idade para isso, não. Mas, resumindo, a gente identificou que a tubulação do sistema estava totalmente deteriorada pelo um prédio de quase 20 anos, totalmente enferrujada, não tinha proteção, não tinha mais nada. E a gente foi muito assertivo. Agora a gente passamos 37 dias para encontrar esse problema. Ah, é caro? Não, o caro é você pagar uma conta de 13, 14 mil todo mês, que eram 2, 3 mil reais. Então você leva um valor agregado. Então para mim foi muito gratificante. Era um prédio mais antigo, era Henrique? Prédio de 19 anos. Ou Henrique aí não tem mais o revestimento? Não, arrancou tudo. Eu faço, vai, quebra, foi quebrando pau. E eu acompanhando. Eu fiz questão de acompanhar porque o meu laudo já tinha parado, acabado ali. O seu problema está no sistema de incêndio. E como foi Você podia ter ido embora, E né? como foi que aí é onde vem como é que o pessoal acreditou em mim. Eu falei, vocês estão com dúvida? Fecha o sistema de incêndio. A gente fechou lá em cima, o registro. 2 dias, os 10 metros cúbicos, são 10 mil litros por dia, que estava na média, bloquearam, acabou. Tem dúvida agora? Não, tá, não tem problema não. Abre o sistema de incêndio. Uns 2 dias com 10 mil litros a mais de consumo. Então não são só 10 mil litros, são 10 mil litros de água, mais 10 mil litros de esgoto. Então você tinha ali 20 metros cúbicos por dia de consumo. A mais. Muita coisa, muita coisa. E graças a Deus a gente foi assertivo pelos equipamentos. E já tinha passado um monte de gente. Então, assim, vale a pena. Pagou meu Giovanni. O Henrique, e às vezes o cliente entender que você precisa desse tempo. Não, também teve essa briga, né? lá. Porque tem desgastes. Não Aí tem. acha que o Henrique está enrolando, que não sabe. Não tá resolvendo. Eu falei, gente, tá assim. Até porque, assim, você tem que fazer uma anamnésia muito bem feita com o cliente. Porque se você acreditar em tudo que ele fala, ele não está mentindo para você, mas ele está dizendo, está embaralhando a sua cabeça. E se você seguir só o que ele está dizendo, você pode seguir para o lado errado. Então você escuta, aí no meio desse que ele falou tem um ponto importante. Eita, pega isso aqui. E aí, tipo, e todo mundo dizia que era reservatório, porque já tinham feito a impermeabilização há 2 meses atrás do reservatório por esse problema. E não sanou o problema. Aí eu falei, não, para eu dizer que não tem problema, eu tenho que testar o reservatório. E aí vamos testar estanqueidade. Eu falei, não tem problema, não tem. E o meu é tudo filmado, tudo gravado. E aí eu vou lá, Marco, você tem um monte de coisa que a gente faz. E aí, graças a Deus, a gente achou o problema. Esse foi o último grande desafio que eu passei, foi mês passado. Mas também é uma satisfação, né? Não, cara, assim, você tipo, quando você tá... Tem outras situações, agora mesmo eu tô passando por outra situação que a gente tá fazendo um laudo, que a gente gerou uma proposta para esse condomínio há 7 anos atrás, para esse mesmo problema. E o ex-síndico nunca concordou com o valor. Era... Lá, há 7 anos atrás, eu cobrei 1/4 do que eu cobrei hoje. Eu falo, está em andamento esse laudo. E eles fecharam, e eu mostrei a proposta, olha aqui. Há 7 anos atrás foi tanto, agora está 4 vezes mais caro. E vocês estão fechando. E eles vão gastar muito mais. Aí eles porque esperou esse tempo todo. Exato, porque tem processo em andamento, tem um monte de coisa em andamento com eles. Então, assim, gente, pare de ficar gastando no achismo. Busque pessoas especializadas, profissionais que entendem do que vocês vão gastar uma vez só. E eu sempre amarro a essas situações a detecção do problema, do sucesso. Porque tem um valor agregado alto. Você vai pagar 15, 20 mil, sei lá quanto você vai cobrar, e vai dizer, eu acho que é isso. Por exemplo, como no prédio que eu moro. Fizeram um laudo lá e, não, estava lá, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Então não teve nenhum teste no laudo. Eu falei, aí eu estava lá, eu falei, me dá o laudo. Tá errado. Porque aqui você tem que testar. Se eu achar, se eu for de achismo, quebra, arranca o prédio todo. Porque você vê uma falha no rejunte, você vê uma falha na junta, você vê uma falha no ralo. Mas qual desses problemas está gerando o problema lá embaixo? Você tem que entender. Então, você vem testando, com termografia, testa termografia. É sensacional. É gostoso. É bom. Você viu, né, o caso lá daquele apartamento que eu tive lá com você?
Não, da cozinha, é do banheiro. É. Você vai lá com um simples, um medidor de umidade. É porque é o seguinte, quando acontece, digamos, o vazamento, que é o que mais ocorre, né, Sim. Henrique? É um dos maiores índices nas nossas construções. São problemas de infiltração. Água nas estruturas. E a gente sabe que isso não é bom, né? Então, e quando a gente tem uma infiltração, existem várias possibilidades. Exato. Então, a gente já trabalhou muito tempo com intuição na assistência técnica de uma construtora de acontecer de a gente quebrar algum revestimento de banheiro de um apartamento e não ser daquele local. Exato. Porque a gente tinha certeza que era do shaft, que era pertinho do vazamento. Quando vai ver, Henrique, é no apartamento de cima, no dreno do ar-condicionado. Eu já peguei problemas no térreo que era do 8º andar. Tá vendo? Então, assim, teve um hotel mesmo que a gente fez a investigação há uns 2 anos atrás. A cozinha industrial tinha mudado de local há 2 anos, estava um local fechado, que ninguém sabia onde vinha aquela água, dentro da cozinha. Isso é uma loucura. A gente saiu, estava no 13º andar, eu acho. Dentro do banheiro de um apartamento. Como é que você vê? Por termografia. A gente saiu termografando hall por hall. E a água vinha subindo, só que ninguém via. Quando chegou no último andar, eu falei, tá aqui. Não, não tá. A gente foi dentro do apartamento e saiu investigando e achamos o problema. É sensacional esse tipo. Não é fácil. A gente tivesse falando, não é fácil. Por isso que eu sempre falo. Você tem que ter hora de tela, você tem que ter hora de campo. Você tem que ir pra rua. O engenheiro que se forma, acha que vai ficar atrás de uma mesa, tá no lugar errado. De cabelinho escovado e salto alto. Tá no lugar errado. Então, assim, você quer aprender e não depender dos outros, vá pra rua. Vá pro campo, vá. Vivencia a prática. Exato, porque você sabe, hoje, tipo, eu consigo ajudar meus colaboradores, os 4 engenheiros que eu tenho, porque eu ainda estou muito no campo, mas já estive muito mais. E quem vai menos no escritório sou eu. Porque eu sou do campo, eu tenho que ver. E condomínio quer ver você. Não quer ver seus colaboradores, quer ver você. Então, eu tô ali, tô aqui, venho aqui, mas graças a Deus as coisas estão andando. Ô, Henrique, quais os erros mais comuns que você vê aí nos edifícios por inspeções feitas não especializadas? A avaliação, conclusões erradas. Por exemplo, quando existe o vício construtivo, o vício oculto. Tá? Então, quando você entende de manifestação patológica, você consegue entender, por exemplo, que se não houve a quebra dos cordões, conforme a BNT 13755. Quando você vai aplicar revestimento, você tem que quebrar os cordões para não haver áreas com ar e não haver vazios, 100% né? Da área aderida no substrato. Se você souber que há pedras acima de 30 por 30, 900 centímetros quadrados, tem que ter dupla colagem. Tempo em aberto excedido. Você tem que entender, inclusive numa apresentação que eu tenho de fachadas, eu consegui uma outra apresentação no curso que eu fiz, que ele mostra o tardóis do revestimento e o tempo da argamassa quando ele vai ficando aplicado da maneira correta, excedido por 20 minutos, por 40 minutos, você vai vendo como é que fica o tardóis. Então, conclusões erradas. E por coincidência, eu recebi um laudo, recebi 3 laudos. O pessoal pediu para dar uma olhadinha. Um engenheiro fez uma avaliação de maneira incorreta, o condomínio não aceitou, contratou um outro engenheiro. Esse engenheiro fez aí onde ele entrou. O primeiro fez sensorialmente e bateu o pé que era aquilo. O outro foi mais inteligente. Ele pediu para fazer janela de inspeção. Então, quando você faz uma janela de inspeção, quando você não tem dúvida, faça uma janela de inspeção. Para você entender o que está ali dentro. Isso. Porque, nem sempre o problema está no revestimento, está na alvenaria. Então, você tem que entender da alvenaria primeiro. Porque, o reflexo do problema na alvenaria vai chegar no revestimento. E aí, quando esse outro engenheiro fez essa janela de inspeção, viu qual era a causa raiz do problema. E aí, o engenheiro da construtora foi chamado e aí concordou. E aí, o outro saiu do condomínio, inclusive foi destituído do processo lá, da assistência técnica. Então, você tem que ter cuidado nas avaliações. Então, se não tem certeza, peça para fazer uma avaliação especializada, para fazer janela de inspeção, para você avançar um pouquinho mais.
Sempre avance, né? Exato. Hoje mesmo a gente está fazendo a Tem inspeção. várias técnicas, né, Henrique? Tem, a gente está fazendo inspeção predial, uma inspeção de fachada num prédio grande, que 90% dos pilares até 1,5 m tá com som cavo. Aí eu falei, síndica, me dê a oportunidade de fazer 2 amostragens, deixa eu tirar 2 aqui, esses revestimentos, ver como é que tá, onde é que tá esse som cavo, se é na aderência, nas peles, né? Vou botar como o grande Felipe fala, nas peles, se é da aderência do revestimento com a argamassa, da argamassa com o embolso, com o chapisco, e assim vai. Para você entender o que está ali, você realmente, olha só, por amostragem, isso aqui está acontecendo, vamos fazer as recomendações técnicas corretas. Então tenha cuidado, é isso aí que a gente tem que ter muito cuidado. Ô Henrique, a gente sabe como a inspeção especializada contribui com a manutenção preventiva, né? Elas são aliadas. Exato. Eu digo isso que eu atuo muito nessa área da manutenção, né? Eu faço a conscientização de como é importante se fazer as manutenções preventivas. A gente tem um lema de que, ao contrário do que se pensa, não é um custo fazer manutenção, tá? Porque a gente entrega prédios novos e aí, na hora que vai se fazer o orçamento do condomínio, é incrível como não se embute o valor das manutenções. Então, Exato. é essa conscientização que eu estou fazendo, da importância de se fazer as manutenções preventivas, porque você vai reduzir os custos de manutenção do condomínio, né? Então, como é que a inspeção especializada contribui para que, através de uma manutenção preventiva, a gente dê mais segurança para nossas estruturas? Eu sempre falo para os meus clientes que a manutenção é a chave do negócio. A manutenção preventiva é a chave do negócio. Quando a gente compra um carro zero, você está com sua Mercedes. Você comprou sua Mercedes, com 6 meses você vai fazer a vistoria. Porque se você não fizer a vistoria, você vai perder a garantia. A garantia, exatamente. Se nós, seres humanos, se não fizermos check-ups a cada 6 meses, 1 ano, a gente pode desenvolver patologias no corpo que lá na frente pode ser que não adiante mais. Você não tenha mais como recuperar. A mesma coisa é a edificação. A edificação, ela tem suas garantias, entretanto, a gente tem que entender que garantia é diferente de vida útil. Então, para você ter uma vida útil maior, você tem que fazer suas manutenções. Exatamente. Então, o condomínio hoje, a grande maioria, 99%, é ação de encomenda, financeiramente falando. Independente do poder aquisitivo. Se for o mais rico, internamente o apartamento é de luxo, mas o prédio está se deteriorando. Se não tiver um gestor, hoje é muito importante essa questão de síndicos profissionais que estão se especializando, essa conscientização, né? de ter que fazer manutenção, porque tipo, ali está a chave do negócio para você gastar menos ao longo da vida útil do prédio. Então é muito importante. E quando você tem um laudo de inspeção predial especializado e você faz no tempo que a norma diz, no tempo que a lei municipal diz, por exemplo, a lei municipal diz que prédios até 15 anos tem que ser feito a cada 5 anos. Prédios de 15 a 30 anos a cada 3 anos e acima de 30 anos a cada 2 anos. Por que se pensa a diferença? Você vai ficando mais velho, mais problemas vão aparecendo. Mas se você faz a cada 5 anos certinho, até 15 anos, você consegue identificar os problemas no início. Por sua vez, a manutenção é mais barata. Ô Henrique, se você tem um plano de manutenção de todos os sistemas, que até antes desse prazo, mesmo o prédio sendo novo, você já tem que fazer a manutenção de alguns sistemas. Perfeito. Olha aí. O plano de manutenção, ele é de suma importância desde a entrega do prédio. Porque o leigo diz, não, a construtora está na garantia. De 5 anos. Epa, nem tudo são 5 anos, gente. Não. O que são 5 anos é estrutura e impermeabilização. Rejunte o que diz respeito à solidez e segurança. Perfeito. Rejunte tem um ano. O reparo do registro é 1 ano. Elétrica. Todos os sistemas da edificação, elétrica, hidráulica, impermeabilização, coberta, tudo tem garantias diferentes. Você tem que entender. E onde é que está nisso? No manual do áudio de operação e manutenção. Existe uma norma só para isso, que é a 14037, que fala do manual do uso, operação e manutenção. Depois tem a norma de desempenho, que ela é de 2013 e agora teve uma atualização no passado. Então, assim, onde bota as responsabilidades para todo mundo. Isso. Antigamente era só construtora, não. Hoje é construtora, usuário, fabricante. Todo mundo tem sua responsabilidade. Projetista.
projetista. Isso. Então, o manual de operação tem que ser seguido. E agora, com a tecnologia, agora eu falo há alguns anos, surgiram softwares que eles disparam as manutenções para o Que condomínio. ajuda, né? Que tem que Ajuda na dispara para gestão. fazer. É. Porque você não adianta você requerer com 4 anos e meio a garantia da fachada. Peraí, você fez as revisões com 1 ano, com 2 anos. Então, assim, é de suma importância você seguir o manual de uso, operação e manutenção do prédio. É muito importante quando a gente está entregando um imóvel, né? Eu atuo muito nessa área de entrega e recebimento de imóveis. Então, eu já conscientizo da importância do manual. A gente elabora um manual, né? Pela experiência que a gente tem ao longo desses 12 anos de assistência técnica. Então, assim, a gente já elabora aquele manual já sabendo de todas as informações que o cliente precisa saber, sabe? E é muito importante você sabendo, você profissional da assistência técnica, tendo esse conhecimento da importância do manual, e quando você repassa essa informação para o cliente, olha só, você tem que fazer. Ele não pode dizer que não tem conhecimento, que você já está ali com o livro de protocolo. Recebi, entendi. É assim que funciona. Então, as coisas estão melhorando. Se você pega Maceió, há 5 anos atrás, você não via tantos laudos de inspeção predial sendo feitos. Vocês não viam tantos prédios marcados com a inspeção predial da de fachada. Então, a gente está conseguindo quebrar essa cultura aqui. Eu falo nós, engenheiros patologistas, entre outros que existem. Porque você está conseguindo mostrar a necessidade da manutenção. Então, é um nicho de mercado gigantesco ainda. Se você pegar, Henrique, qual a porcentagem? Eu acho que em Maceió deve ter uns 4 mil condomínios. Acho que nem 10% faz. Olha a quantidade. Grande é o mercado. Eu falo que o mercado condominial é um mercado milionário. Para todas as áreas. Elétrica, hidráulica, gás, permeabilização, tudo. Você não tem como abraçar tudo. Então agora você tem que se dedicar e aprender e estar no condomínio à noite, que é onde as coisas acontecem, nas assembleias. Ô Henrique, quais são as tendências que tem aí de tecnologia para o futuro dessa área da inspeção predial? Rapaz, eu já vi alguns experimentos que as pessoas estão. Já vi em alguns no Cefet. O pessoal está desenvolvendo drones que faz o teste percussivo. Eu não sei até onde vai chegar, mas já vi um experimento desse aí. Eu já vi drones, tipo, eu tenho esse drone que já é de altíssima tecnologia, mas tem drones gigantescos que só faltam falar, que analisam muito mais, depende da câmera, né? Você vai analisar muito mais profundo através da termografia. Só que todos tem uns equipamentos, agora eu posso falar, né, da Prosec. Inclusive ela vai estar lá na FEPAD. Cara, sensacional. Depois a gente manda um boleto para ela. Sensacional aqueles equipamentos daquela empresa. Assim, fora do Eu fiquei curioso desse drone com martelo de percussão. Eu vi, o cara teve um menino da Bahia que me ligou perguntando se ele poderia fazer uma parceria para... Eu falei, rapaz, traga para cá, eu tento te ajudar. Porque ele disse que estava montando um protótipo para vir descendo e fazendo um teste percussivo. Olha. Legal, e eu escutei alguém lá de São Paulo. Vai descer um que bota... já tem um drone que vem lavando, né? Selante na junta. Já viu um drone que vem lavando? Já vi. Ele não esfrega, mas pelo menos ele vai botando os lustantes ali. É legal. Então, assim, tem muita coisa para o futuro. A tecnologia está aí para isso, mas hoje já tem muita coisa legal. Tipo, eu estou tentando vender um fígado e um rim para comprar os equipamentos da Prosec. Porque, cara, é sensacional. Eu conversei com um representante, ele falou que um equipamento que eu gostei muito, $25 mil. Nossa senhora, é muito dinheiro. Compra aí. Tá vendo? Eu tô tentando resolver no meu carro. Mas assim, existe investimento, você pode investir, mas você não precisa começar com de 25 mil, comece com de R$500. Evolua um pouquinho, vai com de 3 mil, evolua um pouquinho. Sempre você teve essa consciência, né? Sim, claro. Se eu falar da minha vida, a gente começa a chorar aqui de onde eu comecei. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Ô Henrique, para esses engenheiros que estão iniciando nessa área da inspeção especializada, da inspeção predial, ou para que estão fazendo transição para essa área, qual era a dica que você daria para esses novos profissionais que estão querendo entrar nessa área? Comece. Não espere o mundo perfeito. Meta a cara, busque profissionais para você se espelhar. Eu faço isso. Eu busco sempre quem está melhor do que eu. O que é que esse cara está fazendo para chegar nesse ponto que ele está? Ele está fazendo, vamos tentar chegar nesse nível. Então, estude muito.
Tipo, hoje existem muitas instituições, como a de Pátio, É a uma associação, né? associação. Tem muita gente com muito conteúdo rico Tem. e muito conteúdo, às vezes, gratuito. Basta querer, né, Henrique? Exato. Livros, livros e mais livros. Cara, busque, comece. Comece. Você se formou, quero trabalhar com engenharia diagnóstica. Comece, mas ninguém começa no mundo perfeito. Você começa investindo um pouquinho aqui, e aí evolui um pouquinho ali, e vai, passo a passo. Eu acho que se você não começar, você nunca vai saber o que você vai pegar no final. Onde vai chegar. Tipo, eu sei, eu tenho minhas metas traçadas, anuais, trienais, com 5 anos. Eu tenho já. Eu tenho isso já uns 4, 5 anos eu venho traçando minhas metas. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Mas por quê? 10, 15% do faturamento da empresa é para investir na empresa. Eu parei de fazer algumas coisas, ter alguns custos desnecessários para investir na empresa. Eu tenho eu não vou citar o nome porque ele está agora mexendo com política, um grande coach, que ele fala, cara, se dedique 5 anos da tua vida para você crescer na tua empresa. E é verdade. Então, dê o seu sangue 5 anos que você vai colher durante os próximos 50 anos. Então é isso. Não sei se vai acontecer isso, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo dia a dia, porque eu sempre falo, Renato, o pessoal fica brigando para chegar sexta-feira para parar de trabalhar. Se você botar sábado e domingo, são 2 dias por semana, são 8 dias no mês. Quase 30% do mês ocioso, sem você fazer nada. Gente, para um empresário, para um engenheiro autônomo, isso é loucura. Não trabalho dia de sábado, é opção. Mas eu Henrique, feriado, né, Henrique? Meu telefone está aqui. Ó. Se ele tocar, eu vou dizer, Renato, me dá uma licença. É um cliente. Porque você não pode perder a oportunidade. A oportunidade, às vezes, só vem uma vez. Então, tipo, quando eu comecei, eu tive que sair. A primeira vez que eu saí de Maceió, em 2015, eu fui a São Paulo sozinho. Fui numa empresa em São Paulo sozinho, sem conhecer ninguém, sem nada. E a partir dali, a minha mente abriu. E aí eu voltei mais 6 vezes nos próximos 2 anos, 2016, 2017. Então, comece, aposte. Às vezes, agora tem outras vezes, outros negócios que eu tentei, não deu certo. Mas, tipo, se você vê a oportunidade, vai embora. Você não vai ver. Existem portas que vão abrir para você, se abrirão para você, para mim, que a gente não consegue enxergar agora. Mas se você não traçar o caminho agora, você não vai saber dessas portas lá na frente. Então, assim, comece. É isso que eu falo. Comece. Ô, Henrique, nosso podcast já está chegando ao fim. Diga aí. Que pena. Mas aí eu ainda quero deixar um espaço, Henrique, para você falar das pessoas que estão aqui nos assistindo, que quer seus serviços, que quer saber um pouquinho mais de você. Se eu deixei de falar alguma coisa que você acha que é importante. Não, eu acho assim que o mercado ele está aberto para todo mundo, tá? Tanto que hoje nós trabalhamos com o mesmo segmento de inspeção predial, eu e você, entre outros. Eu acho que tem espaço para todo mundo de forma leal, justa, tá? Invista em conhecimento técnico, invista em equipamentos, invista em network, tá? Porque se você for o melhor do mundo dentro de casa, não vai fazer nada. Eu conheço engenheiros aqui, mas só que são tops, tecnicamente falando, mas não saem de casa porque eles têm vergonha, não tem esse tato com o pessoal. Então busque entender a sua falha, né? a sua fraqueza, que é justamente a matriz SWOT. Né? Quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças. Então, o que é que eu sou fraco? Sou fraco no relacionamento interpessoal. Vamos estudar isso aí, vamos desenvolver para que você possa crescer. Há espaço para todo mundo. Agora, o sol não vai refletir para todo mundo. Ele não vai clarear todo mundo, porque quanto você está se doando da tua vida para que você chegar onde você está? O que está acordando 10 horas da manhã vai querer a mesma coisa? Ele vai ficar querendo. A Renata está tão bem. O que é que ela está fazendo? Ela acorda 5 horas da manhã, vai dormir meia-noite, todo dia, estudando, correndo, trabalhando. Essa é a diferença. Então, investe em você, que vai dar certo. E aproveitando essa fala do Henrique, a gente quer convidar vocês para participar do evento que vai ter aqui no dia 19 de outubro, no CREA, que é o Expat. É um evento ligado à área da patologia das construções e da engenharia diagnóstica. Então, se você tem curiosidade ou se você já atua,
Vamos participar junto com a gente nesse dia que vai ter network, vai ter workshop, várias palestras técnicas e o que o Henrique falou, né? O network vai ser maravilhoso, né? Perfeito. Network é maravilhoso, gente. A gente troca experiências, a gente cria relacionamentos, sem falar que a gente vem com vários insights, né, Henrique? E você vai aprender com o seu amigo do lado. Você vai fazer com que as pessoas vejam você. Para você ser lembrado, você tem que ser visto. Isso. Então, num ano eu tracei meu planejamento, 3 eventos fora do estado. Já fui nos 3. E ainda vou agora no 4º. Então, eu superei a expectativa. Então, você tem que buscar estar com pessoas que estejam melhores do que você. Exatamente. Isso não é feio. Não, você tem que estar buscando quem está melhor que você. Fazer. Como é que esse cara chegou ali? Como é que essa menina chegou ali? Opa, ela fez isso, opa, então vai-se embora. Ô, Henrique, e a timidez a gente vai suprindo. Eu era super tímida, Henrique, você acredita? Menina, eu entrava numa sala, eu entrava no curso, eu dizia que eu entrava muda e saía calada. Se eu falar pra você como eu aprendi, você vai dizer, cara, quando você é solto nas jaulas dos leões, ou você luta ou morre. Como é que eu aprendi um pouquinho a ser mais desinibido? Antes de ser engenheiro civil, eu sou engenheiro de petróleo também. Eu tenho essa formação, eu trabalhei 10 anos com engenharia de petróleo, aqui no Brasil e fora do país. Eu fui transferido para o México. Quando eu cheguei no México, eu falava inglês, eu ainda falo, mas não sabia nada de espanhol. E aí, no primeiro dia, eu comecei a falar inglês, o meu supervisor lá do México falou assim, não, o da Pemex, né, que é a estatal de lá. Não, é espanhol. Aí eu falei, eu não falo espanhol. Pero que sim, pero que não falo espanhol. Aí ele falou, vocês brasileiros, vocês têm 30 dias. Senão vocês não voltam mais, que a gente ficava 30 e 30. Então, desafio. Eu tenho... Se você não quer trabalhar, mas busque forças para que outras pessoas se beneficiem do seu trabalho. Por exemplo, família, filhos, busque força em cima disso. Eu busco todos os dias. Eu quero dar uma vida melhor para meus filhos. Então, a gente trabalhava em torno de 12 horas e eu estudava 4 horas em espanhol com o professor. A gente contratou um professor por 4 horas todos os dias. Então, imagine, 12 horas trabalhando, mais 4 horas estudando, a gente dormia como? Quase nada. E no 30º dia a gente teve um teste de espanhol e a gente passou. Que benção. E ficamos lá, eu fiquei lá 4 anos. Tá vendo? Entre o México e os Estados Unidos. Esforço. Então, vale a pena. Então, assim, se joga já no leão e vai lutar. Você vai morrer ou você vai lutar? Lute pelo menos para os seus objetivos, que o fruto ele não virá aquele morango gigantesco, suculento. Ele vai no primeiro fruto vai ser uma frutazinha meia boca e vai melhorando. Você vai aguando, adubando. O aguar adubar é estudar, investir em você, em equipamentos e assim vai. Isso mesmo, gente. Então, Henrique, muito obrigada por você ter vindo aqui ao nosso podcast. Eu tenho certeza, Henrique, que esse conteúdo que você trouxe agregou muito aqui no meu canal, tá? Eu que agradeço demais a você, Renato. Eu vejo você todos os dias aí na batalha. O seu podcast está um sucesso na engenharia aqui e fora daqui do estado. Tá? Então, assim, parabéns. Obrigado pelo convite mais uma vez e tenha certeza. O que você precisar e eu puder ajudar, você pode contar comigo. Eu sei. E eu tenho dúvida que vocês gostaram desse episódio. Foi muitos insights valiosos que o Henrique deixou aqui pra gente. E lembrando que a inspeção predial especializada e as manutenções preventivas são os carros-chefes para você ter a sua edificação saudável, aumentar a vida útil e sem falar da segurança para todos os usuários desse condomínio. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e lembrar que toda quinta-feira tem um vídeo novo no meu canal. Se você ainda não segue o meu canal, começa a seguir agora. E até o próximo episódio Papo de Engenharia.